E aí galera, aqui quem falou DS e hoje eu vim trazer parte 3 de Jitsu Aori pra vocês. O nome completo do anime estará na descrição. Galera, já somos mais de 700 inscritos e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado pelo apoio. Mas não vamos parar por aí. Senta o dedo no like e vamos com tudo bater a meta dos 1000 inscritos, galera. Conto com a ajuda de vocês. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. No último recap vimos que a família de Haruto passou a sofrer ataques do Império Vizinho. E de maneira anônima, nosso protagonista passou a combater esses ataques contra sua família. Numa certa manhã, a pequena Char entra no quarto do Haruto chamando ele para brincar com ela e percebe que o Haruto estava estudando magia antiga. Depois de elogiar o Haruto por conseguir conjurar magias tão difíceis, ele diz que isso é complicado porque trata-se de magias que foram perdidas, não tendo nenhum registro. Porém, a pequena Char diz que existem alguns registros na biblioteca do castelo e que ela poderia levá-lo até lá. Ao chegarem na biblioteca, o Haruto fala para si mesmo que nem imaginava que existia aquele lugar, enquanto a pequena Char vasculha as prateleiras cheias de livros antigos e logo traz alguns deles para o Haruto. Ao dar início aos estudos, o Haruto descobre que a magia antiga é de natureza não elementar, e dessa forma a magia moderna complementa isso com os 4 elementos, e ele percebe que a sua magia de barreira está relacionada com a magia antiga em alguns aspectos. Além disso, ele se impressiona pela pequena Char já ter lido esses livros tão complexos, mas ela explica que na verdade quem lia para ela era sua mãe Afley, e pede para que dessa vez o Haruto leia um pouco para ela. E lendo um pouco mais daqueles livros antigos, o Haruto descobre que há deuses que podem viajar entre diferentes mundos, e isso fez até ele lembrar que já tinha assistido isso em um anime, o que já fazia um bom tempo que ele não fazia. E ouvindo o seu irmão, a pequena Char pergunta pra ele que tipo de história é esse tal anime, mas o Haruto responde que levaria muito tempo pra ela entender, o que só deixou a pequena Char ainda mais curiosa. E como ele não tinha pensado numa forma melhor de explicar pra ela, ele diz que são basicamente quadros que se movem e falam. Apesar dele desconfiar que a Char estava achando ele um completo maluco, ela na verdade ficou mais interessada em conhecer essa coisa chamada anime, que pra ela estava parecendo mais algum tipo de magia inédita. Em seguida ela pede para que o Haruto mostre, porém ele não fazia ideia de como poderia mostrar. Ao se passarem 2 semanas, ele consegue criar um tipo de navegador mágico, onde ele consegue se conectar com a internet japonesa moderna, e consegue até logar a sua antiga assinatura de streaming. Depois de conseguir fazer tudo isso, o Haruto cria uma conta infantil para a pequena Char, pedindo a ela em seguida para escolher algum anime, e ela escolhe um anime com uma garotinha loira. Ao começar a assistir esse anime, a Char fica toda fascinada ao ver a imagem se mexendo e falando, mas ainda tinha um problema em tudo isso, e era o fato dela não fazer ideia do que a garotinha diz. Lembrando o Haruto que naquele mundo eles não falam japonês, porém a Charlotte queria tanto assistir o anime que pediu para o Haruto ensinar japonês para ela. Para o espanto do nosso protagonista, a pequena Char dominou as escritas japonesas Hiragana e Katakana em apenas 2 horas, e deixando o nosso prota mais desacreditado ainda, a Charlotte já tinha dominado até o kanji básico do fundamental. Depois de mais 2 semanas, período esse em que a Char dominou o idioma japonês, ela não conseguia mais parar de assistir animes. E assim que o Haruto percebeu que a sua irmãzinha era genial, ele estava começando a se arrepender de deixá-la passar tanto tempo vendo somente animes. Sendo assim, ele decidiu restringir o horário dela vendo TV em apenas 3 horas por dia. Na hora do jantar, a pequena Char estava toda sonolenta na mesa, e o Gold pergunta para o Haruto o que eles estavam fazendo passando tanto tempo juntos. Depois de ouvir a pergunta do seu pai, a Charlotte responde pelo Haruto dizendo que eles estavam estudando magia antiga, e isso deixou a Natália toda feliz, pois agora a pequena Char e o Haruto estão passando mais tempo juntos. Porém ela pediu pro Haruto não deixar a Charlotte se empolgar demais. Após o jantar, a Charlotte começa a seguir o Haruto até o quarto dele, pois ela queria assistir mais animes, e obviamente que o nosso protagonista não deixa, dizendo que já passou da hora dela ir se banhar e dormir. Depois de um tempo, enquanto o nosso prota finalmente tinha um momento de paz em seu banho, a Char aparece de repente, e ela estava toda desanimada porque não podia mais assistir animes naquele dia, e como ela não tinha mais nada para fazer mesmo, ela foi se banhar, pra em seguida ir dormir. Em seguida ela olha a marca real que o Haruto tem em seu peito, dizendo que já tinha visto essa marca antes, o que deixou nosso protagonista um pouco assustado. Por um momento ele achou que poderia ser algo importante, mas após ela dizer que aquela marca era de um herói da justiça, ele teve a certeza que ela estava fazendo referência a algum anime. Finalmente a hora de ir dormir chega, e o Haruto e a Char vão para os seus quartos, mas ela aparece logo em seguida na cama do nosso prota, e logo ali na porta, a Natália está observando eles, toda feliz pelos seus queridos filhos estarem finalmente se dando bem. No dia seguinte, o Gold está de saída com seus soldados, e a missão deles era finalmente dar um fim nos bandidos. Porém, ver o seu pai sair para essas missões não deixa a pequena Char nem um pouco feliz, e apesar do Haruto tentar reconfortá-la dizendo que dessa vez o seu pai dará conta sozinho, ela pergunta para o nosso protagonista se não existia alguma forma de todos simplesmente viverem felizes. Em resposta, o Haruto diz que isso é o que todos querem, mas infelizmente não é tão fácil de conseguir, e a Charlotte pergunta se nem mesmo ele conseguiria fazer isso, pois naquele momento ela teve a certeza
certeza que os poderes do nosso prota devem ser usados para a justiça. Mesmo tendo a certeza que ela deve ter tirado essa ideia de algum anime, o Haruto não resiste ao pedido da sua irmãzinha e resolve fazer o que ela pede. Ele se transforma num herói semelhante aos que a pequena Char estava assistindo, ficando também com a aparência de adulto. Apesar da sua irmãzinha insistir em ir com ele, o Haruto obviamente não deixa, mas ele faz com que ela veja todos os seus atos através de uma tela mágica. Depois de sair para combater os bandidos, o Haruto está pensando que poderia simplesmente prendê-los e deixá-los assim até o seu pai chegar no local, mas ele resolve fazer algo mais divertido para a pequena Char que estava assistindo. Então ele vai até os caras e derrota todos eles na base da porrada mesmo. E quando ele menos espera, o Gold chega no local. Percebendo que não se tratava de uma briga interna entre os bandidos, Gold nem desconfiou que era o Haruto que estava ali, perguntando em seguida se ele derrotou todos os caras sozinho e qual era o seu nome. E como nosso protagonista não conseguiu pensar em nada, ele fez a proeza de dizer que seu nome é ainda pendente. Isso mesmo, ainda pendente. O Gold pergunta em seguida se foi ele quem havia salvado a sua esposa e a sua filha dos bandidos, mas o nosso prota se faz de desentendido. E como a sua situação ali não estava melhorando, ele responde uma das perguntas do Gold e diz que o seu objetivo é ser o executor da justiça. Após dizer mais algumas frases estilosas de herói, ele vai embora, deixando seu pai e os soldados sem entender absolutamente nada. Depois de passar a maior vergonha da sua vida, o Haruto chega em casa e a Charlotte estava toda maravilhada com os atos do seu irmão, perguntando quando ele iria fazer isso novamente. Após esse dia, o Haruto começa a sair para batalhas diversas vezes como herói, até chegar ao ponto dele ser conhecido como Cavaleiro Negro. E por mais que ele chegasse em casa morto de cansaço, ele continuava fazendo isso, pois agora ele é o herói favorito da sua irmãzinha. Num certo dia, o Haruto estava muito feliz, porque todos os seus estudos com aquele clone que ele estava fazendo finalmente estavam completos. Depois de vários meses estudando os livros da biblioteca, tirando a parte de não sentir fome, o seu clone tem todas as reações e comportamentos do nosso prota, e agora ele pode ficar isolado como sempre quis. Em seguida, a Char aparece, e nem mesmo eles tinham reparado que ela estava ali. Obviamente, ela se assusta ao ver dois Harutos, mas antes que ele conseguisse explicar, ele é informado que precisava se arrumar para sair. E quando ele finalmente podia pedir para o seu clone tomar o seu lugar, o clone simplesmente se recusou. Depois de tudo isso, eles vão receber a princesa Mariane e o príncipe Laios, os irmãos de sangue do Haruto. Apesar deles não saberem nada sobre o nosso prota, a não ser de uma história dele ter sido adotado e possuir apenas 2 de mana. E depois do príncipe Laios fazer uma baita propaganda de como ser um garoto mimado e arrogante, ele resolve querer ensinar boas maneiras para o Haruto através de um duelo. Antes de começar o duelo, o Haruto se pergunta como é que ele foi arrastado para uma situação dessas. Mas depois do Laios dizer que vai pegar leve com o nosso prota, o Haruto meio que fica animado ao ver do que esse cara é capaz, fazendo em seguida uma avaliação de mana no príncipe. Ele descobre que o Laios está atualmente no nível 9, com um nível máximo de 40. Isso faz o Haruto se lembrar que o maior sábio daquele mundo possui nível máximo de 77. E depois de medir os níveis do seu pai e da sua irmã de sangue, ele percebe que o garoto é de alto nível. Nesse momento, o Laios tenta um ataque surpresa no Haruto, mas nosso prota desvia tranquilamente. Depois do príncipe reclamar dele estar fugindo, o Haruto envolve o seu corpo com magia de barreira e deixa que o Laios acerte os golpes nele, fingindo que estava sentindo dor. Mas no momento que o príncipe falou para o Haruto revidar se ele pudesse, o nosso prota nocauteia o cara com apenas um golpe. E por mais que o príncipe tentasse revidar, depois de se levantar, o Haruto acabava jogando ele no chão novamente. Ao presenciar isso, a princesa Mariane pergunta para o Gold se o Haruto é mesmo de nível 2, pois todas as técnicas que o Haruto está usando são magias de alto nível. Mas o Gold afirma não saber, e nem o próprio Haruto sabe. Sendo assim, ele simplesmente decidiu aceitar. Como o príncipe ainda não havia se cansado de ser humilhado, ele resolve lançar uma magia de fogo, mas o Haruto absorve todas elas com uma magia de barreira. Para dar um fim nisso tudo, o nosso prota resolve devolver todas as bolas de fogo de uma só vez. Porém, ao ver isso, o príncipe finalmente resolve desistir. Quando o Haruto estava se retirando dali, a princesa vai até ele se desculpar pelo seu irmão e pergunta se o Haruto era mesmo de nível 2. Mas o nosso protagonista apenas ignora e vai para o seu quarto. E enquanto estava indo para o seu quarto, o Haruto se pergunta se seus pais biológicos poderiam estar investigando ele. Mas como eles o abandonaram sem pensar 2 vezes, ele acha isso pouco provável. É isso aí, galera. Essa foi a terceira parte e em breve estarei trazendo a quarta pra vocês. Pra você que chegou até aqui, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.